Olá pessoal, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like pro vídeo subir. E aqui eu vou trocar a fonte desse computador, porque está esquentando demais. Essa aqui é mais aquelas fontes melhoradas, aquelas fontes boas, né? Mas é mais para aparelhos, é de outros tipos de computadores. Mas é aqueles mais maiores, deitados de empresa, que suporta, pode ficar ligado mais tempo, né? Aqui é o seguinte, tá aqui. 280, 250 watts. Cada um tem sua potência aqui, né? Para HD, para capacitor e tal. A placa de vídeo aqui tem um capacitor ali. Então, quando eu vou desparafusar ali e puxar, a ponta da placa tem aqui a ponta de cima e a ponta de baixo. E aí tem um capacitor lá, né? Quando eu puxei a placa, eu não tirei do capacitor e deu uma afundada. Não estragou, afundou bem pouquinho. Quando vocês for tirar a placa de vídeo, tem a travinha ali, né? Vocês puxam e aí vocês puxam para cima. Não puxa de lá para cá, porque vocês olham se tem o capacitor na placa. Tem placas que não tem esses capacitor, mas aí você vai ter que, né? A placa vai dar algum defeito e o capacitor pode não estufar. Então, o capacitor pode estragar. Não estragou, né? Fundou só um pouquinho. Ele pode não estufar, estragar. E aí pode estufar outros capacitores. Mas, eu vi que está esquentando bem a placa, né? Até coloquei uma ventilação ali. Mas aqui é o seguinte. Tinha uma outra fonte de 250. Normal. Ligou. Aí eu troquei, porque achava que essa fonte era melhor. Realmente, é melhor. Só que pode dar um... Tá esquentando. De outra, eu tenho uma outra que também que não está esquentando. Porém, aceitou, né? Depende de placa para placa. A configuração é alta, mas... Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr esse outro, que é 175 watts. Se a placa ficar reiniciando, o computador reiniciando, aqui tem 4 HD, tá? E a placa de vídeo, a plaquinha é um pouco alta. É boa essa placa. Mesmo que eu afundei bem pouquinho o capacitor, mas se der alguma, começar a reiniciar, começar a dar alguma coisa, não aconteceu isso, né? Eu tiro e troco o capacitor, que aí eu sei que é o capacitor que estragou. Mas afundou bem pouquinho, então não interferiu em nada. Cuidado quando vocês tirar a placa para não acontecer isso. Aí eu vou pôr esse aqui. Só que eu não tenho todas as tomadas, porque esse aqui é DDR1, certo? O fio é bem grande, ó. São DDR1. E aí o que eu vou fazer? Como eu só tenho esse adaptador, tá? Esse adaptador é para 12. Essa fonte é de DDR1, aqui é DDR2. Essa fonte é para 10 pino para 12 pino. E como eu tenho só esse adaptador, e tem o extensor, tá? Que é de 12 pino para 12 pino. E você pode fazer ao contrário, pegar um DDR2, a fonte, por 12 pino, e na fonte por 10 pino. Se a fonte for mais baixa, tá? Igual. Assim, não é que eu tô dizendo para vocês fazer assim, vocês têm que ter a fonte certa. Mas por quê? Porque se você tiver a DDR, começar a inverter DDR1, DDR2, você tem que saber aí, que senão começa a reiniciar, começa a esquentar demais, talvez não vá ligar, porque cada fonte é para seu computador. Mas fontes, outros tipos de fonte também funciona em DDR2, DDR3, DDR1, se você usar DDR1 ainda. Então você tem que aprender de fontes para poder pôr a mais exata, a mais complexa, né? É o que eu vou fazer. Como eu tenho mais um adaptador, mas está no DDR3 ali. Eu coloquei aqui no DDR3. A fonte DDR1 no DDR3. Ainda esquenta pouca coisa. Por quê?
DDR3, a fonte já é bem baixa. Manter a fonte baixa. Por quê? Já é alto o processador e tudo do DDR3, então ele esquenta facilmente. DDR4 eu nem sei como funciona ainda, né? Mas o DDR3 ele é mais complexo, ele é mais rápido e às vezes também dá uns pane no sistema, é umas coisas meio complicadas. Por isso que você tem que aprender DDR1, DDR2 e DDR3. Aí é o seguinte, tem isso aqui, ó. São 10 pinos, só que aí os outros 4 pinos e dá 12 pinos. São 10 pinos, só que aí tem mais 4 pinos. E aí dá pra fazer assim, ó. Você emenda os fios. Você pode fazer isso, tá? Porque na fonte você pode colocar tomada mais e usar. Que são 12 volts, né? Então, e aqui também, ó. Você põe o laranja, o amarelo, preto e o vermelho. Que é o que eu vou fazer nesse de 10. Ok? E esse aqui, esse adaptador, esse 4, tem 5 aqui, né? Só que eu só vou usar 4, 3 para HD. Aqui é da fonte, já tem os 3 de IDE, né? Que é o antigo. Eu vou usar nesses aqui, que é o da fonte da ventoinha. E aqui, tem só 2, aí sim eu vou pôr esses 3 aqui. Certo? Então vai sobrar tomada, né? Por isso que eu tirei de fonte estragada, tá? Ó. Você vê que eles são mais gordinhos. São os melhores, tá? Esse aqui eu já tenho uns 3 que era de outra fonte. Então, ó lá. Porque eles estufam também, tá? Tanto o cabo SATA, tanto os de energia. Quando for assim, ó, bem magrinho, bem assim, desse jeito aqui, ó, tem a diferença. Eles estufam. E aí vocês pegam de uma fonte boa, dessas fontes mesmo, ó. Assim, quando vai num lugares de sucata de computadores ou ferro velhos, e corta e aí põe na sua fonte que você está precisando. Aqui eu tirei o IDE, tá? Que eu não precisava. Solda, tá? Eu vou pôr os fios tal e soldar. Depois, como eu não tenho fita isolante agora, eu ponho depois. Que eu não vou ligar agora esse computador, mas depois. Mas assim, essa placa é boa. É a primeira, tem uns 3 anos que tá na minha mão. Por afundar um pouquinho, beleza, não deu problema. Mas pode ser que dê problema e estrague, né? E ele tinha uma folga. Essa foi a vantagem, porque se tivesse grudado totalmente na placa, teria afundado mais. Eu ia ter que trocar ou estragar, né? Então afundou só um pouquinho. Não vai. Dentro, eles, quando você chacoalha, eles têm uma folga, né? Os antigos já acho que, pelo eu chacoalhava e não tinha essa folga. Então você toma cuidado. Eu fiz isso aqui na pressa, tá? E aí foi que aconteceu isso aí. Então a placa tá esquentando demais. Não pode isso. Se ficar reiniciando. E aqui eu soldei o capacitor, tá? Quando você solda o capacitor de uma fonte, você tem que usar ela, senão aquele capacitor pode estufar com o tempo de novo. Não aguenta carga. Ou tipo assim, você colocou o capacitor, ligou a placa e aquele capacitor é uma... Você tem que medir com o multímetro para ver, né? Como eu já sei mais ou menos, e os que eu tenho aqui, eu sei de quais placas são tudo desse estilo de placa. Então, eu coloquei aqui é um DDR3, tá? Eu troquei as memórias, tanto desse outro DDR que eu comprei, funcionou a memória. Uma memória eu peguei de uma outra placa que estragou, era DDR3. Deu um pane lá, era lá no meu pai. E fiquei com a memória. Eu comprei uma só. E aqui veio com a memória. Então, e uma eu já tinha de um outro computador. Então ficou uma de 4 GB.
que eu dei sorte. E é do mesmo, eu dei mais sorte ainda. Que às vezes pode ser que não seja do mesmo, tá? O mesmo computador. Aí eu comprei uma de 4 GB e aqui tem mais 2 GB. Tem mais 1 GB ali que era do outro. Tá um pouco caro essas memórias de DDR3. O processador é bom. E a plaquinha de vídeo veio depois. Já é DDR3, que tem a DirectX 11 para rodar uns jogos melhores. Tem para DDR2. E para você rodar uns jogos tipo que são 10 GB, já são 30 GB, 40 GB, já são umas placas que precisa do DirectX 11, né? Que é a placa que tem de 1 GB, de 2 GB. E aí você tem que comprar essa placa. Tanto serve no DDR2. Se a placa for boa, você pode pôr e rodar. Mas eu creio que um jogo para DDR3 não vai rodar, porque vai precisar de 6 GB ou de 8 GB. Mas se precisar da DirectX, você pode pôr. Tem que ser pelo menos de 3 MHz, né, a placa. Você pode pôr e rodar se ele necessitar de 4 GB. Né? Porque tem alguns que necessitam de 4 GB, mas precisa da DirectX 11 jogos, certo? E aí você pode fazer assim, ou tanto por do DDR2 no DDR3, certo? Aqui eu já estou fazendo download de uns jogos pesados, ó. 110 GB, 38 GB, 20, 27, 10, 52 GB, certo? Aqui tá acabando, falta 9 GB. E aí eu fiz a seleção aqui, ó. E aí eu ponho no HD, depois que é naquele computador, certo? E aí depois eu passo para um HD e passo para os outros, pro DDR3, tanto aquele, tanto esse. Então essa é a vantagem de você aprender, tá? São tudo de ferro velhos, tá? Só aquele que eu comprei, só foi a placa. As fontes foi usada. As telas também foi de ferro velho. Então esse vai ficando por aqui. E até um próximo vídeo. Fui!